Olá, está começando mais um Janela Educativa e hoje nós vamos falar do pós em Direito Ambiental que vai começar na Fevale este ano e já está na sua terceira edição. Quem vai nos contar um pouquinho sobre este pós é o professor André Rafael. Tudo bem, professor? Tudo bem. Para a gente falar um pouquinho deste pós, né? Ele já está na sua terceira edição. E o que os alunos, no decorrer desses quase 2 anos, né, de pós, eles vão aprender? Olha, nossa pós-graduação em Direito Ambiental, ela está na terceira edição justamente por causa da importância desse tema. A temática ambiental hoje no Brasil e no mundo, ela está recebendo uma atenção muito especial, tanto pela questão legislativa, legal, enfim, quanto pelos movimentos sociais e pela própria cobrança da sociedade. Então, os alunos que se matricularem e cursarem essa pós-graduação em Direito Ambiental terão a oportunidade de conhecer melhor esse contexto geral, global e local no que se refere a essa temática ambiental. Não é uma oportunidade que possa ser dita como uma oportunidade única, mas ela é uma oportunidade onde as pessoas poderão conhecer mais a fundo a legislação ambiental para tentar trazer essa complexidade da relação homem-sociedade com o meio natural de um ponto de vista legal. Ou seja, o que pode ser feito, quais são as possibilidades que o direito oferece, quais são os casos práticos que ultimamente correram pela mídia, enfim, todas essas questões concretas que no dia a dia nos aparecem, do ponto de vista legal, como elas podem ser resolvidas. E a gente tem aí também uma problemática bastante importante, porque a gente tem aí o interesse público, porque o direito ambiental é essencialmente um direito público, então há toda uma atuação do Ministério Público, do Judiciário em relação à proteção, e também há a necessidade de formar profissionais, advogados, que possam também atuar nessa área, no sentido de fazer essa mediação entre a necessidade do poder, ou seja, a necessidade do poder público em fazer essa gestão ou essa tutela do meio ambiente e, ao mesmo tempo, ir ao encontro de alguns interesses da iniciativa privada, enfim. Então é um curso direcionado para advogados e para profissionais do poder público também. Sim. E os professores, né, que vão estar atuando nesses 2 anos, são professores aqui da região, professores que já trabalham nessa área do direito ambiental? Sim. O que nós temos é sempre procurando fazer com que isso seja bastante diverso, né? Nós escalamos já professores que atuam aqui na Fevale como professores que atuam também em outras universidades, que são professores convidados, que são professores que atuam cada um na sua área, seja na área do Ministério Público, seja na advocacia, seja numa parte mais teórica, inclusive com professores que farão parte também do corpo docente, que são professores alemães, né, da Universidade Kaiserslautern, que é a universidade conveniada da Fevale, na qual vai nos dar então todo um suporte também quando nós do curso formos até a Alemanha para fazer uma parte do curso lá. Então os inscritos durante uma semana vão estar fazendo uma viagem para a Alemanha, né? E lá eles vão, além de ter essas aulas com esses professores, eles vão fazer uma série de aprendizagem, né? Tu acredita que isso é importante para intensificar e valorizar ainda mais o curso de Direito Ambiental? Com certeza, eu diria até que essa questão do curso de pós-graduação oferecer, além de uma vivência prática, como eu colocava, dos casos mais recentes, enfim, de uma aplicação mais concreta do direito, também proporcionar essa ida até a Alemanha para que a gente possa lá, então, aprender um pouco mais esse direito comparado, aprender um pouco da realidade alemã no que se refere a isso. E a importância está também no sentido de que essa vivência na Alemanha vai nos trazer um pouco mais sobre essa noção da União Europeia. Como é que isso se dá em termos legais, legislativos, porque eles também têm, os países europeus, no caso, toda uma preocupação de estarem com a sua legislação de acordo com as diretrizes da União. Então, isso tudo é bastante importante. Além do que, quando nós formos até lá para fazer essas visitas e essas aulas, nós teremos também, então, algumas incursões em alguns locais onde são desenvolvidos projetos de revitalização de rio e manutenção de recursos hídricos. Esse vai ser o nosso foco na Alemanha. Como é que
vocês comparam, já que já teve alguma viagem nesse sentido para a Alemanha, voltada ao direito ambiental, como é que vocês comparam o direito deles nessa questão com o nosso aqui no Brasil? Nós temos assim, a Alemanha é um país que teve, vamos dizer assim, um papel muito importante no desenvolvimento do direito ambiental, na medida em que o ambientalismo e também a questão legal para tratar das questões ambientais teve na Alemanha, nos anos 70, uma expressão bastante importante. Então, a partir de lá, nós temos tratados internacionais, temos uma série de outras movimentações nesse sentido, mas sempre há um foco para algumas questões que começaram na Alemanha. Então, hoje, a gente visitar um país que é, sem dúvida nenhuma, vamos dizer, o país mais importante economicamente dentro do bloco europeu e ver como que eles trabalham essas questões é bastante importante, até para aprender um pouco mais com o exemplo deles. Uma comparação rápida que dá para fazer é na própria questão das áreas de preservação permanente, em margens de rios. Eles têm uma outra visão completamente diferente do que a nossa. A nossa, ela se estabelece basicamente numa questão de metragem. Eles têm uma outra noção, uma questão de risco, uma questão de quantidade de cuidado que eles têm que ter em relação a cada uma dessas áreas. Não é necessariamente o tamanho da área que importa. E lá a gente vê, nas outras viagens que já fizemos para lá, há construções, há toda uma infraestrutura pública ao lado dos rios. Aqui a gente também tem, em alguma medida, mas lá é bastante diferente. Eles contam isso como uma noção de risco, não tanto métrica como nós. É um dos exemplos, Sim. Né? E como é que tu compara, ou como é que tu vê o Brasil em questão dos crimes ambientais? Como é que tu vê o Brasil? Ele é um país que comete, comparado aos outros, muitos crimes ambientais? Olha, a questão do crime ambiental, ele é bastante... Quando a gente vai falar de crime ambiental, a gente tem que ver muito o que cada nação considera como crime ambiental. O Brasil tem uma legislação ambiental, de forma geral, bastante avançada, sobretudo nessa... Por ser nova, tu acredita? Sim, eu acho que... É que o direito ambiental como um todo, ele é um direito novo. Eu diria até que ele é um direito assim que evolui a cada momento, então ele está sempre se renovando, principalmente porque ele depende de tratados internacionais para muitas dessas ações. Mas o que a gente vê é que na legislação brasileira, que é relativamente recente sobre essa questão dos crimes que tu coloca, a gente tem sim pontos bastante positivos, mas também tem muita coisa que poderia ser melhorada. Na própria questão do processo penal, né? Porque o processo penal ele não vai ser diferente para o direito ambiental do que é para um outro crime qualquer. Então existem falhas, como a gente sabe, na nossa legislação nesse sentido. Então aprender a lidar com esse tipo de problema que é sim considerado crime é uma das habilidades que a gente pretende desenvolver nesse curso. Ver quais são essas deficiências, por que não há uma tutela talvez mais efetiva, por que há críticas em relação a algumas atitudes ou iniciativas do Estado em relação a crimes para coisas menores, maiores. Existe toda uma controvérsia em relação a isso. Então, no mundo existem legislações muito diferentes em relação a crimes ambientais. O Brasil tem, como eu falei, um avanço nesse sentido, porque tem países que nem têm essa noção. Então, é um comparativo bastante interessante nessa parte. Sim. E tu acreditas que é só com formação de advogados, de pessoas ligadas a isso, que as empresas até vão ter noção em questão desse direito, em questão dos crimes ambientais e acabar reformulando um pouco o seu modo de pensar e agir dentro das empresas? Olha, eu diria que não apenas em relação aos crimes, mas existem várias outras situações que precisariam ser melhor prevenidas por parte, inclusive, da iniciativa privada, no que se refere à responsabilidade administrativa, à responsabilidade civil, que também serão objetos do curso. Então, não apenas o crime em si, mas muitas vezes existem situações que não são necessariamente crimes, mas que também são problemáticas para as empresas. A questão de adequação, licenciamento ambiental, existe uma série de outros detalhes que para a iniciativa privada é bastante importante. Então, a formação de profissionais nessa área que possam conhecer bem o que é esse mundo jurídico do direito ambiental é muito relevante na medida em que isso pode ser aproveitado pelas empresas, como tu coloca, inclusive para fazer um correto planejamento das suas ações, das suas atividades, para evitar que essas responsabilizações ocorram e que causem prejuízos, tanto para o meio ambiente quanto para a atividade que causou esse problema. Sim. E professor, aquele aluno que ficou na dúvida de fazer na segunda edição
e agora pretende fazer de novo. Teve alguma reformulação dessa segunda para a terceira? Sim, as 3 edições do curso, que é um curso que já começou há bastante tempo, houve sim mudanças na medida em que tem que ser sempre pensada uma atualização para esses temas, inclusive na reformulação das disciplinas, das ementas das disciplinas e sobretudo do foco que quer se dar nesse curso, que ele é essencialmente voltado a uma noção mais de aplicabilidade prática da legislação, vendo casos concretos que já ocorreram, como a jurisprudência e como os órgãos públicos envolvidos atuaram, enfim, e também pela questão desse intercâmbio, dessa viagem de estudos para a Alemanha, que seriam as inovações que o curso tem. Então tá certo, muito obrigada. Este foi o Janela Educativa e as inscrições para o pós em Direito Ambiental estão abertas. Mais informações sobre o curso no site da Fevale, www.fevale.br/pós ou pelo telefone 3586-8800. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.